Olá, eu sou a Aline Alencar, advogada especialista em planejamento patrimonial e holding familiar. Meu trabalho é ajudar pessoas a proteger o seu patrimônio, garantindo um futuro seguro para os seus herdeiros e evitando que esse patrimônio de uma vida inteira se perca na burocracia de um inventário. Hoje eu quero falar diretamente com você que trabalhou duro, que trabalha duro, que constrói seu patrimônio com esforço e deseja deixar um legado sólido para os seus filhos e netos. Mas, infelizmente, a forma como a maioria das famílias lida com a sucessão pode destruir seu patrimônio. E isso acontece por um motivo: o inventário. Hoje eu quero contar uma história para você, a história de Carlos. Carlos era um empresário de muito sucesso que construiu sua vida inteira do zero. Ele comprou uma casa, investiu em apartamento para aluguel e acumulou patrimônio ao longo de anos da sua vida. E Carlos sempre falava uma coisa para os seus filhos: Filhos, isso aqui tudo um dia vai ser de vocês. Mas ele nunca fez um planejamento sucessório. Quando ele faleceu, a família achou que estava tudo resolvido, afinal de contas, estava tudo no nome do Carlos. Os filhos dele sabiam onde esses bens estavam, onde esses documentos estavam, mas aí veio um problema: o inventário. Primeiro, o choque com os custos. A família precisava pagar mais de 150 mil reais só para regularizar o bem. Depois, a demora. Esse inventário durou quase 3 anos para ser concluído. E por fim, o desespero, porque sem dinheiro para pagar as taxas e impostos, os filhos tiveram que vender um dos imóveis de Carlos. No final das contas, eles perderam quase 40% do patrimônio só para poder arcar com as custas do inventário. E isso acontece todos os dias no Brasil. Agora me diz, esse é o futuro que você quer para sua família? Se você não quer que seus filhos passem por isso, pela mesma situação que os filhos de Carlos passaram, então você fica comigo até o final, que eu vou mostrar para você como evitar esse problema e garantir então que o seu patrimônio fique intacto para as próximas gerações. Bom, vocês viram que o inventário trouxe muitos desafios financeiros para os herdeiros de Carlos. Acabou que eles tiveram que vender o bem deles, que era tão valioso, para arcar com os custos que tiveram. E você sabe quanto é que o inventário custa? Vou te falar uma coisa: a maioria das pessoas imagina que sabe, mas na realidade subestima esse valor. Por isso eu preparei para você uma planilha detalhada, onde eu vou mostrar para você todos os custos envolvidos no inventário e como que ele pode impactar na sua família. E depois que eu te mostrar o tamanho dessa fatura, eu vou te mostrar como a holding é uma alternativa inteligente e que permite não apenas evitar o inventário, mas também como é que ela pode estruturar todo o seu patrimônio, transformando ele num legado sólido para os seus filhos e evitando que eles possam ser rebaixados de classe social no dia em que você não estiver mais aqui. E eu vou fazer isso através de uma planilha, dividindo a minha tela aqui para você. Agora nós vamos acompanhar aqui o passo a passo para a construção dos cálculos sobre as contas que incidem sobre o inventário. Para tornar isso um pouco mais real e prático, eu vou trazer aqui um exemplo concreto para vocês. Então vamos imaginar que uma pessoa tem apenas um imóvel. O valor de mercado desse imóvel, ele é de R$ 1 milhão. Faltou um zero, R$ 1 milhão. E vamos supor que esse mesmo imóvel, ele foi declarado no imposto de renda da pessoa física pelo valor de R$ 300 mil. É importante a gente diferenciar o que é valor de mercado para o que é valor de declaração de imposto de renda, aquele valor da aquisição que geralmente se coloca na DIRF, na declaração de imposto de renda. Por quê? Porque isso faz diferença. O inventário, a base de cálculo do inventário, ele se baseia no valor de mercado dos bens. Nesse caso, o valor de R$ 1 milhão será a base de cálculo do nosso inventário. E aqui nós presumimos também que esse caso concreto se trata de um inventário feito em cartório, extrajudicial, todos maiores e concordes. Todos concordam com esse inventário. Vamos seguir. Se o seu patrimônio for maior ou menor,
Basta então você ajustar proporcionalmente os valores para poder entender quanto é que um inventário custaria para sua família. Nessa planilha, nós vamos discriminar cada um dos custos envolvidos nesse inventário. Lembrando ainda que, nesse caso concreto, nesse exemplo, nós presumimos que esse inventário é extrajudicial, ou seja, ele é realizado diretamente no cartório, não tem litígio, ou seja, não tem discussão e não tem testamento. Mesmo assim, os custos vão ser consideráveis. Começando aqui com a taxa de cartório, né? Cartório de notas, atualmente gira em torno de 0,5% sobre o valor de mercado do seu patrimônio. Aqui nesse caso, totalizando o valor de R$ 5.000. Despesas conjunta comercial não teremos aqui no inventário, continua zerado. ITBI também não temos essa despesa em inventário. Certidões. Existem algumas certificações que precisam ser feitas, que giram em torno de R$ 2.000, totalizando até o momento o valor de R$ 7.000 de custo nesse inventário. Despesas cartorárias com registro de imóveis. Nesse caso, incide também, porque esse inventário que foi feito lá no cartório de notas precisa ser registrado no registro de imóveis. Da mesma forma, o valor de 0,5% sobre o valor de mercado, totalizando R$ 5.000. No total, já temos aqui o valor de R$ 12.000 de custo desse inventário. Agora, vem a parte mais significativa. Vocês vão ver que o imposto causa-mortes, o imposto da morte, é o que mais gera custo dentro de um inventário, ou uma das coisas que mais geram custo. No estado do Mato Grosso, nós temos uma alíquota progressiva do ITCMD, que ela varia de isento, 2%, 4%, 6% ou 8% do valor do seu bem. Nesse caso, o patrimônio, por ser no valor de R$ 1.000.000, o imposto será de 4% sobre o valor do patrimônio, totalizando aí o valor de R$ 40.000. Já chegamos então em R$ 52.000 de custo para a realização desse inventário. Mas ainda tem o advogado. E ainda tem aqui as custas com o advogado. Cada escritório tem o seu preço, cada escritório tem a sua prática. Aqui no nosso escritório, nós seguimos a orientação da OAB, que é o valor de 5% sobre o valor dos bens. Ou seja, o valor de R$ 50.000 seria o custo para a realização desse processo de inventário. Esse valor, ele pode ser parcelado, diferente, por exemplo, do custo do ITCMD, que o governo do estado de Mato Grosso exige o pagamento à vista. Ou seja, o seu herdeiro precisa ter esse valor aqui em mãos. Vai pagar em cash, sem prazo para pagar. Enquanto o advogado, você pode negociar, enquanto os custos de advogado, você consegue aí planejar o seu pagamento. E o custo com o contador assistente, não teremos também aqui no inventário. Total do inventário, R$ 102.000. Agora, pensa aqui comigo. Seu filho teria esse dinheiro para pagar? E se ele não tivesse esse dinheiro à vista, qual seria a solução mais prática? Qual seria a saída mais comum? Então, eu te respondo. A saída mais comum para pagar o inventário é vender esse imóvel. Mas aí a gente tem um problema. Agora, pensa comigo. Seu filho teria esse dinheiro para pagar? E se ele não tivesse esse dinheiro à vista? Qual seria, então, a solução mais simples, a mais comum? Então, a solução mais comum seria vender o imóvel. Só que a gente tem um problema aí. Por quê? Porque geralmente os imóveis que estão em inventário normalmente perdem o valor de mercado, porque os compradores eles querem desconto para compensar essa burocracia e os riscos que estão envolvidos. Na prática, esses imóveis eles são vendidos com deságio de até 20%. Imóvel vendido com deságio de 20%.
ou seja, vendido por um valor estimado aqui de R$ 800 mil. Mas não para por aí, porque ainda tem um imposto aqui sobre o ganho de capital na venda. É isso mesmo, na venda incide um imposto de renda sobre o ganho de capital. Como é que funciona esse cálculo? Imposto de renda sobre o ganho de capital. O imposto de renda sobre o ganho de capital é a incidência do valor de 15% sobre a diferença entre o valor da aquisição com o valor da venda. Então, vamos calcular aqui rapidinho. Igual o valor da aquisição. Deixa eu corrigir aqui, só um minutinho. Corrigir primeiro aqui. Tá certo. Igual o valor da aquisição menos o valor da compra originária. Igual R$ 500 mil, ou seja, 15% sobre R$ 500 mil, que a gente vai fazer aqui agora. 0,15 vezes R$ 500 mil, totalizando o valor de R$ 75 mil de imposto sobre o ganho de capital. Agora, o custo total do inventário já não é mais R$ 102 mil. Custo total tem que ser considerado os R$ 102 mil mais o valor do imposto sobre ganho de capital por conta da venda forçada desse imóvel. Saldo final. Seu filho receberia apenas R$ 623 mil de um imóvel que custava originariamente R$ 1 milhão, valor de mercado. Agora, veja bem, o imóvel que valia R$ 1 milhão, mas o seu filho só conseguiu ficar com R$ 623 mil. Isso representa uma perda patrimonial de R$ 1 milhão menos 623 mil, 377 mil reais. Agora, veja bem. Agora, pensa comigo. O imóvel ele era avaliado em R$ 1 milhão, valor de mercado. Mas o seu filho, ele só conseguiu receber R$ 623 mil. Isso vai representar uma perda patrimonial de R$ 377 mil. Quase 40% do patrimônio simplesmente desapareceu por conta dos custos do inventário. Quase 40% do patrimônio simplesmente desapareceu por conta do custo do inventário e da venda forçada do imóvel. Você acha que faz sentido trabalhar a vida inteira para deixar quase 40% do seu patrimônio para o governo? Se você quer uma alternativa inteligente, então você precisa conhecer a holding familiar. Agora eu vou te explicar de uma forma simples e objetiva como uma holding familiar pode funcionar para sua família e por que então essa é a melhor solução para proteger o seu patrimônio. Antes de mais nada, o que é uma holding familiar? Muitas pessoas acreditam que uma holding é uma empresa apenas, mas isso não é verdade. Muitas pessoas acreditam que a holding familiar é só uma empresa, mas isso não é verdade, tá? Na realidade, a holding familiar é um sistema. E o que isso significa na prática? Bom, significa que ela pode envolver uma ou mais empresas, um ou mais CNPJ, mas isso não é o mais importante, tá? O que realmente importa é que a holding familiar vai organizar o seu patrimônio de uma maneira estratégica, permitindo que ele seja transmitido para os seus herdeiros sem burocracia, sem inventário, sem grande custo. Agora, o que realmente importa é que a holding familiar vai organizar o seu patrimônio de uma maneira muito estratégica. Isso vai permitir com que seu patrimônio seja transmitido para os seus herdeiros sem burocracia, sem inventário e sem grandes custos. Agora a gente vai entender como é que a holding familiar funciona na prática.
A holding familiar, ela pode envolver uma ou mais de uma empresa. Cada um desses CNPJs a gente vai chamar de célula. Para nós, a holding familiar é um sistema formado por essas células, que podem ser uma, duas, três, várias células, depende de cada realidade, dependendo da realidade desse sistema. Agora, vamos entender como é que isso tudo funciona na prática. A holding familiar pode envolver uma empresa ou mais de uma empresa. Cada um desses CNPJs nós chamamos de células. Para nós, a holding familiar ele é um sistema formado por várias células. Pode ser uma apenas, pode ser duas, pode ser três, pode ser várias. Vai depender o quê? Da realidade, ou seja, da sua realidade nesse sistema. O que a gente faz? A gente coloca todo o seu patrimônio dentro de uma dessas células, o que a gente vai chamar de cofre patrimonial, onde todos os seus bens vão ficar ali, protegidos, e serão transmitidos de maneira estratégica e automática para os seus herdeiros. Agora, preste bem atenção, porque essa é a parte mais importante. Como é que os seus bens serão transmitidos para os seus filhos ou para os seus herdeiros sem inventário? Bom, dentro da holding ocorre uma doação de cotas da empresa, mas não é qualquer tipo de doação, tá? Na doação tradicional, que você doa lá no cartório um bem para o seu filho, você acaba o quê? Transmitindo imediatamente a propriedade desse bem para o seu herdeiro. Bom, dentro de uma holding acontece o quê? A doação das cotas da empresa, que a gente chama de célula cofre, mas não é uma doação comum, tá? Na doação tradicional, que a gente vai no cartório, você doa lá um bem para o seu filho e ele passa a ser o dono imediatamente daquele patrimônio. Agora, na holding familiar, você faz a doação das cotas da empresa que detém o seu bem, da célula cofre, mas você continua controlando tudo, ou seja, é uma doação só no papel. Você continua dono, continua no controle e continua decidindo tudo que vai ser feito com relação aos seus bens enquanto você estiver vivo. Mas então, como é que esses bens passam da célula cofre para os seus filhos sem inventário? Bom, aqui entra um conceito muito poderoso. A gente chama de gatilho sucessório. Imagine que você tem um seguro de vida. Quando uma pessoa falece, esse seguro automaticamente se transfere para os seus beneficiários, sem precisar de um inventário. A holding familiar funciona de uma maneira muito parecida. O gatilho sucessório, ele fica ali programado para disparar automaticamente quando acontecer o quê? Um falecimento do patriarca ou da matriarca da família. Então, acontece o falecimento, automaticamente esse gatilho dispara. E quando isso acontece, os bens passam diretamente para os herdeiros, sem precisar de inventário, sem precisar de juiz, cartório, advogado. É 100% legal, extremamente eficiente e economiza uma fortuna em impostos e burocracia. Agora me diz uma coisa, faz sentido para você pagar até 40% de imposto do seu patrimônio, ter burocracia, ter custo de inventário? Ou faz mais sentido para você organizar tudo antes, garantir aí que seus filhos e netos recebam exatamente tudo aquilo que você conquistou? Se você não quer que seu patrimônio seja dilapidado, então a holding familiar é a melhor alternativa. E agora que você entendeu esse conceito, nós vamos falar sobre os benefícios reais da holding familiar. A holding, ela protege o seu patrimônio se um herdeiro, por exemplo, enfrentar problemas financeiros, como processos judiciais ou dívidas. Os bens da holding, eles não podem ser penhorados. Além disso, ele protege também o seu patrimônio contra o divórcio do seu filho ou filha. Se ela se casar e futuramente vir a se separar, o patrimônio que está dentro de uma holding, ele não entra na partilha de bens, a não ser que você decida o contrário. Além disso, dentro de uma holding existe uma redução significativa com o imposto sobre transmissão de bens e também sobre o imposto sobre o ganho de capital. Ele é reduzido drasticamente. Com a holding também evitamos litígios familiares. Não existe inventário, não existe briga entre herdeiros. Por quê? Porque os bens eles já estão organizados dentro dessa estrutura que é a holding familiar. Falamos aqui também em planejamento a longo prazo. A holding ela pode ser estruturada para funcionar por décadas, garantindo que você
que o seu patrimônio permaneça na sua família por gerações. Agora, para eu te mostrar que na prática, como é que a holding familiar é mais vantajosa financeiramente, eu vou fazer para ti um comparativo aqui na prática entre inventário e holding familiar. Agora, vamos ver quanto custaria estruturar uma holding familiar para esse mesmo patrimônio. A grande vantagem da holding é que o valor base para o cálculo do imposto não é o valor de mercado, e sim o valor da DIRF, o valor da aquisição originária que foi declarado lá no imposto de renda. Ou seja, só aqui a base de cálculo cai de R$ 1 milhão para R$ 300 mil. E isso aqui vai gerar um impacto em todo o restante das contas, né, do nosso cálculo. Outra coisa que a gente não vai ter aqui é o inventário. Então, vamos iniciar aqui o cartório de notas. Nós não vamos ter esse gasto, tá? Por quê? Porque não vai existir o inventário. Então, vai continuar aqui zerado. Porém, a gente vai ter aqui o custo da junta comercial. Por quê? Porque apesar de não ter despesa de cartório, de notas, né, para que a gente realize a escritura do inventário, que aqui vai continuar zerado, a gente precisa registrar essa empresa dentro da junta comercial. Aqui no nosso estado, para a gente realizar esse registro, nós vamos ter um custo aí de 3 atos, aproximadamente R$ 1.200. Nós estamos aqui totalizando até o momento o valor de R$ 1.200 para a constituição dessa holding. O ITBI também não se aplica nesse caso. O ITBI, que seria o imposto de compra e venda, não incide sobre o valor dessa holding nesse exemplo. Além disso, nós também não vamos ter custo com certidões, não serão necessárias as certificações que são necessárias no inventário para o processo da holding familiar. Registro no cartório de imóveis. Bom, no inventário, a taxa de registro de imóveis é de 0,5% aproximadamente sobre o valor de mercado, ou seja, R$ 5 mil. Aqui na holding familiar é essa mesma taxa, 0,5%, mas aqui ela é sobre o quê? Sobre o valor da DIRF, que é R$ 300 mil. O resultado é de R$ 1.500, uma diferença aqui de R$ 3.500 entre o sistema do inventário e o sistema da holding familiar. ITCMD, ele é um dos grandes vilões, eu digo que ele é o principal vilão do inventário. No inventário tradicional, a alíquota de ITCMD, nesse caso, é de 4% sobre o valor de mercado do imóvel. Isso significa o quê? Que sobre R$ 1 milhão, o valor de ITCMD será de R$ 40 mil. Agora, vamos ver aqui, então, quanto que seria o custo do ITCMD na holding familiar? Na holding familiar, como eu já disse, o valor base de cálculo é o valor da DIRF. Nesse exemplo, R$ 300 mil. E o mais importante, aqui no estado de Mato Grosso, o ITCMD é progressivo. Ele vai de isento até 8%. Então, ele pode variar de 0%, 2%, 4%, 6% até 8% sobre o valor do seu patrimônio. Nesse caso, o ITCMD será isento. Por quê? Porque aqui no nosso estado, o ITCMD é isento para valores de até R$ 367.140. Ou seja, o imposto que custaria de R$ 40 mil, ele vai custar um total de R$ 0. Uma economia direta de R$ 40 mil apenas em impostos. Agora imagine só o quanto de impacto que teria, né? Qual é a diferença que teria se você tivesse mais de um imóvel. Agora imagine só o impacto dessa diferença se você tivesse mais de um imóvel, tivesse terrenos, participações em empresas, outros bens. Seria enorme essa diferença. Eu posso dizer que poderia chegar até a milhões de reais. Agora imagine só o impacto que essa diferença teria se você tivesse outros imóveis, participações em empresas. Agora nós vamos falar sobre honorários advocatícios. Ah, mas
quanto seria esse custo de advogado? Se ela é tão vantajosa, eu acho que vai ser mais caro do que o inventário, né? Já que a holding é tão vantajosa assim. Será que ela é mais cara mesmo do que o inventário? Essa é uma dúvida muito comum, mas a resposta pode te surpreender e eu acredito que vai te surpreender. No inventário tradicional, o advogado ele cobra um valor percentual sobre o seu patrimônio, sobre os bens. Isso significa o quê? Que quanto maior o patrimônio, maior o valor dos honorários. A OAB, ela nos recomenda entre 5 a 10% do valor dos bens. Pois é. Mas aqui tem uma grande diferença. O custo, ele não é baseado no valor do seu patrimônio, mas sim no trabalho, o trabalho que vai ser necessário para poder estruturar essa holding de uma forma eficiente e principalmente segura. Diferente do inventário, onde o advogado vai trabalhar com aquelas famílias que já estão desesperadas, a holding familiar não, é um trabalho o quê? De planejamento e estratégia. O advogado aqui, ele não vai apenas executar um processo burocrático judicial ou extrajudicial. Ele vai sim criar uma estrutura personalizada. Essa estrutura, ela vai proteger o seu patrimônio e evitar esses problemas aí no futuro. Por isso, o custo ele é calculado com base no tempo e na complexidade dessa estrutura, e não no valor que está envolvido nesse processo. Por quê? Porque a gente ajuda pessoas vivas a tomarem decisões que são muito inteligentes para o seu patrimônio, ao invés de lidar com crises ou brigas familiares. Então, uma holding aqui não tem percentual envolvido. Mas em uma holding com esse modelo, por exemplo, nesse valor de mercado, não passaria aqui no meu escritório de 20 mil reais. E aí, mais uma vez, cada profissional vai dar o seu preço. Eu estou falando que custaria dentro do meu escritório de advocacia. Então, são 20 mil reais. E diferentes de um inventário que não tem participação do contador, aqui a gente vai contar com a ajuda de um profissional assistente. 20 mil reais. E aqui também contaremos com a ajuda de um contador assistente, que gira em torno de R$ 1.200, totalizando o valor de R$ 23.900 para a realização, estruturação dessa holding familiar de um bem com valor de R$ 1 milhão de mercado, valor de aquisição de R$ 300 mil. Olha o tamanho da diferença. E mais, essa solução de vender o imóvel e tudo mais não precisa. Por quê? Porque esse valor cabe no seu bolso. Não tem necessidade de realizar venda de nada. E a diferença aqui é gritante. A diferença que você precisa apurar não é entre os R$ 23 mil e o valor total do inventário, e sim dos R$ 23 mil e o custo total do seu inventário, que seria de R$ 177 mil menos 23 mil, uma diferença de R$ 153 mil e 100 entre o sistema de holding familiar e o inventário. Então, a diferença é economia para o seu filho, no bolso aí do seu herdeiro. Estamos falando de uma economia muito grande, de R$ 153 mil. É assustador, realmente. Agora você entende, né? Por que tantas pessoas vêm optando pela construção desse sistema de holding. Agora você entende por que tantas pessoas estão optando pela construção aí do sistema de holding, pelo planejamento patrimonial. Agora que você viu na prática o impacto financeiro do inventário, o que era R$ 1 milhão se tornou R$ 623 mil para o seu filho. Isso pode rebaixar o padrão de sua vida, da vida da sua família, impedir que seus herdeiros recebam, que mantenham o seu patrimônio do jeitinho que você construiu. Agora que você conhece essa diferença, cabe a você decidir. Você quer um inventário caro, burocrático, que pode consumir até 40% do seu patrimônio? Ou então você quer uma holding familiar que protege seus bens, que evita essas perdas financeiras? A holding ela tem um custo, mas comparado ao inventário, é um custo
muito barato para sua família, mas muito barato para os seus filhos. E não para por aí. Qual é que vai ser o saldo final no bolso do seu filho na holding? O saldo final é 1 milhão. É o valor do imóvel. É o valor do mercado do imóvel. Por quê? Porque o seu filho continua com esse bem. Porque ele não precisa vender nada. Porque o sistema cabe no seu bolso, apesar desse valor de R$ 23.900. Agora talvez você esteja pensando, mas Aline, 23.900 é um valor muito alto. Eu não tenho esse dinheiro, eu não tenho disponibilidade para pagar tudo de uma vez. Essa é uma dúvida muito comum. E é por isso que a gente precisa comparar esse valor com o custo de não fazer nada. Se você deixar para resolver tudo depois, o custo do inventário pode ser muito maior. No inventário, seu filho pode ter que pagar R$ 177 mil ou mais. Com a Hold, você paga R$ 23.900 e protege todo o seu patrimônio. Ou seja, a diferença financeira é gritante. Mas tem mais uma coisa ainda. Muitas pessoas acreditam que precisam ter esse valor aqui à vista, que precisa para iniciar o processo já pagar de imediato. Mas a verdade é que a holding ela pode ser construída de forma programada, respeitando o seu orçamento e a sua realidade financeira. Você pode fazer uma programação de pagamento, estruturar esse sistema ao longo de alguns meses. O advogado pode montar um cronograma para organizar o processo de acordo com o seu planejamento financeiro. Os tributos precisam ser pagos à vista, mas eles representam uma parte menor do custo total. Ou seja, você pode começar agora sem precisar desembolsar tudo de uma vez. Mas o mais importante é entender que esse sistema não representa um custo, e sim um investimento na proteção do seu patrimônio. E se você protelar essa decisão para o futuro, no futuro a sua família pode ser forçada a vender parte dos seus bens para poder pagar as despesas desse inventário. Agora que você entendeu o impacto da holding familiar e como ela protege o seu patrimônio, a pergunta mais importante é: como eu posso colocar esse sistema na prática para minha família? Essa não é apenas uma questão de burocracia ou de papéis. Esse sistema não trata apenas de certidões, de contratos, de registros de cartórios, de junta comercial. Ele trata de algo muito mais profundo. Ele trata da sua história. Ele trata de cada gota de suor que você derramou ao longo da sua vida. Ele trata da segurança do futuro da sua família. Tudo que você construiu não veio fácil. Não veio fácil, foi resultado de anos de trabalho, de noite mal dormida, de desafio, de superação, de sacrifício. Tudo foi feito para você proporcionar um futuro melhor para sua família. E agora, o que está em jogo não é apenas o patrimônio material, mas sim o futuro das pessoas que você mais ama, o futuro dos seus filhos, o futuro dos seus netos, o futuro das próximas gerações da sua família. Por isso, a hora de agir é agora. E o primeiro passo não é ouvir mais explicações, porque você já tem todas as informações que você precisa. Agora, você precisa ser ouvido. Cada família tem uma realidade única. Não existe um modelo padrão de holding, um modelo que atende todos. Por isso, antes de qualquer coisa, é essencial que a gente faça um diagnóstico detalhado da sua realidade patrimonial e familiar. Essa sessão de diagnóstico, ela serve para entender sua realidade financeira, para entender seus objetivos, avaliar se a holding familiar é a melhor opção para o seu caso, definir qual o modelo de holding se encaixa melhor na sua estrutura familiar, na sua estrutura patrimonial. Essa é a etapa mais importante. Se for viável, seguimos para uma estruturação do seu sistema. Agora, se houver outro caminho mais vantajoso para você, eu também vou te orientar sobre isso. Aqui no meu escritório, nenhum caso é igual ao outro. Cada família tem um planejamento único, tem um planejamento específico. Cada patrimônio exige um cuidado diferente. Cada pessoa tem uma história. Essa história tem que ser respeitada. Por isso, antes de qualquer coisa, o mais importante é que você tenha um atendimento personalizado, que você tenha um plano estruturado para proteger tudo aquilo que é seu.
Após essa sessão de viabilidade, o próximo passo, se ela for viável, é a elaboração do seu planejamento patrimonial. Essa etapa, ela não é um organograma apenas, ela é a construção de um sistema sólido, um sistema seguro, pensado para garantir que seu patrimônio permaneça aí na sua família por muitas gerações. Nesse sistema, nós vamos proteger os seus bens contra a burocracia, contra custo desnecessário. Vamos evitar que seus filhos passem pelo terror do inventário, que é caro, que é demorado. Vamos permitir, então, que você continue no controle total do seu patrimônio. E melhor, sem riscos. E ainda tenho mais um detalhe: esse sistema ele pode ser ajustado ao longo do tempo. Então, por exemplo, se amanhã você tenha mais um filho, amanhã depois a sua família cresce, você pode incluir novos herdeiros nessa sua estrutura. Se tiver mudanças na sua vida financeira, o sistema ele pode ser adaptado para atender a sua nova realidade. Se surgir uma necessidade para proteger um outro bem, um bem específico, contra dívida, contra processo, a holding ela é um sistema flexível, planejado para se amoldar às suas necessidades. Agora que você compreendeu o impacto dessa decisão, chegou o momento, chegou a hora de agir. Agora você tem duas opções. A primeira opção, você pode continuar adiando essa decisão, deixe para depois, os seus filhos que resolvam no futuro. Isso significa que no dia que você não estiver mais aqui, eles vão ter que enfrentar um inventário demorado, um inventário custoso, caro, burocrático. Segunda opção, você pode agir agora e garantir que tudo esteja organizado, seguro, planejado, da melhor forma possível e da forma como você deseja. Você pode estruturar uma solução inteligente que protege o seu patrimônio, que mantém os seus bens na sua família e o melhor, sem complicação, sem custo desnecessário. Agora me diga, o que faz mais sentido para você? Se a sua resposta for a segunda opção, então eu te convido a dar o próximo passo agora mesmo. Clique no botão aqui embaixo e agende uma sessão de diagnóstico. O seu patrimônio merece ser protegido. A sua família merece tranquilidade. Então, nos vemos na nossa sessão. Até lá!